Então, dando continuidade ao nosso debate, esse módulo ele é uma continuidade do primeiro, ainda no âmbito do direito individual, na parte da reforma trabalhista tocante ao direito individual. Lembrando, então, que à tarde nós teremos os módulos relativos a processo do trabalho, em que terá os expositores José Aparecido dos Santos e Luzivaldo Ferreira. E, ao final, o último módulo em que será tratado o direito coletivo, em que teremos a presença dos desembargadores Arion Mazurkiewicz e Luiz Eduardo Gunter. Ainda dentro da apresentação deste módulo, nós pretendemos, então, adotar o mesmo modelo, ou seja, inicialmente, a desembargadora Marlene terá 20 minutos para apresentar as suas ideias básicas, né, desembargadora? Porque não é possível, né, mas senão nós não teríamos como prosseguir o debate. Em seguida, o juiz Marcos Aurélio Lopes fará também a apresentação das suas ideias em 20 minutos. E, na sequência, nós, então, abriremos o debate para as perguntas dos presentes. Acho que poderíamos já começar? Então, passo a palavra, então, à desembargadora Marlene para a sua apresentação. Então, em primeiro lugar, um bom dia a todos, os que estão presentes e os que acompanham esse evento via online. Agradeço à Escola Judicial pela oportunidade de participar e de contribuir de alguma forma com a análise do que pode ser, em breve, parte da estrutura material e processual do direito do trabalho, né? Eu, como não tenho aqui um histórico de vida excepcional que pudesse justificar algum autoelogio, eu vou direto para o tema, vou direto para o assunto. Mas antes de entrar propriamente numa análise mais detalhada dos dispositivos deste substitutivo aprovado e diante da amplitude e da profundidade dessa reforma, eu considero imprescindível estabelecer algumas premissas, que são premissas muito pessoais, mas sem as quais minha análise pode ser até mesmo incompreendida. Em primeiro lugar, essa reforma, ela ocorre num contexto de profunda ruptura, sim, de profunda ruptura, porém ruptura com valores e princípios adotados na Carta Constitucional de 88, que são caríssimos à construção da cidadania e da construção democrática do país e todos frutos de grande evolução histórica. A segunda premissa é de que continuamos tratando realmente de uma profunda ruptura, agora com o processo democrático de produção de normas, porque não se permitiu à população discutir, a população diretamente atingida, discutir, participar, opinar a respeito e criticar a respeito desse projeto. Sabemos como isso aconteceu na Câmara, né, a partir de um projeto enxuto, extremamente enxuto, originário do Poder Executivo, logo vai para a Câmara e sai um projeto, surpreendentemente um projeto que propõe reformar mais de 100 artigos da CLT, aprovado o regime de urgência. Os parlamentares possivelmente sequer leram esse documento, só eu levei mais de uma semana para ler, para analisar com calma esse documento. De um dia para outro isso não seria possível, porque foi o que foi apresentado. A terceira premissa, e hoje no Senado, embora estejam acontecendo alguns debates, mas já se sabe dos acertos parlamentares aí no sentido de se aprovar a medida do jeito que ela está, né? A terceira premissa é de que o contexto do relatório final aprovado denuncia um grau de irresponsabilidade mesmo. E como disse o juiz Marlos, se trata de uma irresponsabilidade republicana. E aqui concordo, é uma irresponsabilidade, sim, republicana e institucional, os parlamentares terem aprovado esse projeto sem o menor sinal de amadurecimento sobre a variedade de temas que foram incluídos nele.
tantas modificações significativas demandariam meses e talvez anos se se tratasse de uma construção séria mesmo de uma reforma trabalhista dessa envergadura, como aconteceu com a reforma do Código Civil, do Código de Processo Civil. A quarta premissa é que se trata de uma reforma que, por seu conteúdo, ela chega a ser a negação de quase todas as justificativas, o extenso rol de justificativas que se encontra nesse substitutivo, porque a pretexto de modernizar as relações de trabalho, ela propiciará apenas uma modernização incipiente, quase nula, ao passo que com certeza acentuará as desigualdades inerentes às relações de trabalho e a precarização também do direito do trabalho, que já vem acontecendo há muito tempo. A quinta premissa é de que se trata de uma reforma absolutamente desequilibrada. Ela foi encomendada, na realidade, isso se sabe, por setores econômicos poderosos do país e envolve também capital financeiro internacional e, em muito pouco ou quase nada, vai contribuir com as retóricas justificativas de geração de emprego, de combate à informalidade, de inclusão social, de segurança jurídica, de modernização da CLT. E, por fim, se trata de uma reforma que, ao contrário do que pregam os seus defensores na mídia nacional e em outros espaços públicos, ela, como já foi apontado pelo juiz Reginaldo, ela retira, sim, direitos. Retira descaradamente direitos e, quando não faz de forma explícita, ela permite que, por vários mecanismos engenhosos, seja pela via do acordo individual, pela via do acordo coletivo, vários direitos sejam suprimidos, reduzidos ou pelo menos fragilizados. Então, o contexto dessa reforma só não se transformou numa alegação mais acentuada das justificativas que nele constam, porque, de fato, tem sim algumas disposições que coincidem com alguns dos propósitos que o relator deixou bastante claros, que são os propósitos de estabelecer mecanismos tendentes a criar barreiras à atuação dos magistrados e ao funcionamento da própria justiça. Esses propósitos ficam bem claros nas justificativas, basta lermos todas elas, especialmente quando acentua mais de uma vez a necessidade de coibir o que pejorativamente se chamou de ativismo judicial, a necessidade de desestimular o ativismo judicial e de reafirmar o prestígio da legalidade, forma de interpretação, forma de hermenêutica há muito tempo abandonada pelos os que convivem com o direito. Enfim, em relação, então, postas essas premissas, que, repito, são premissas muito pessoais, vou tratar, então, dos aspectos colocados para esse painel, que são alguns aspectos relacionados ao próprio contrato de trabalho, grupo econômico, trabalho intermitente e teletrabalho, mais especificamente. Quanto ao contrato de trabalho, abordando isso numa perspectiva de restrição do próprio reconhecimento de situações de restrição de reconhecimento de vínculo de emprego. Aqui, o artigo 3º, parágrafo 2º, vai tratar do que se chama de empregadores da cadeia produtiva e define que não caracteriza vínculo dos empregados da pessoa física ou jurídica contratada com a pessoa jurídica ou física contratante, enfim, e nem responsabilidades. Enfim, o texto é um tanto confuso nesse aspecto, mas dá a entender que está se referindo a situações como aquelas de contratos de facção e contratos assemelhados, em que todos nós sabemos que depende a caracterização ou não do vínculo de emprego, continuam dependendo da existência dos pressupostos relativos ao reconhecimento do vínculo e das provas que forem produzidas no processo. É inútil tentar excluir a priori um reconhecimento de vínculo de emprego e ignorar as condições reais, né, da vida real dessa relação. Me parece um texto fadado à inutilidade, como foi exatamente o texto da tentativa aí de afastar vínculo de emprego com cooperativas, que sempre vai cair na realidade da investigação fática e probatória. Já foi mencionado também pelo juiz Reginaldo o afastamento do reconhecimento de vínculo de emprego do trabalhador autônomo, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não. Aqui, inclusive, ignora-se o elemento continuidade da relação de trabalho. Não se esclareceu, isso desde que se cumpram formalidades legais. De que formalidade está se falando?
né, registro no órgão de classe, licença pública, quer dizer, basta cumprir isso, que a priori já estaria afastado o reconhecimento de vínculo de emprego. Então, mais um, todos nós sabemos que o trabalho autônomo se caracteriza pelo trabalho por conta própria, que não tem subordinação, e vamos cair novamente na pesquisa do elemento subordinação, nada se modifica a rigor. Se o objetivo for dispensar a produção probatória sobre os elementos configuradores do vínculo só porque foram cumpridos os aspectos formais, aí sim o texto é altamente prejudicial aos trabalhadores e inibidor até da atividade investigativa, ou atividade analítica do juiz dentro do processo. Alguns direitos que decorrem do contrato de trabalho, alguns mencionados já, que foram profundamente afetados. É uma pena que o juiz Marlos não está aqui, já que ele perguntava, então, se há precarização. Então, vamos discutir exatamente os pontos em que há. E aqui, o juiz Reginaldo abordou inúmeros pontos em que está havendo precarização. Eu completaria essa relação, mas é uma pena que não está para ouvir, né? Desde a restrição profunda ao conceito de salário, que já foi mencionada, a restrição desse conceito, além de prejudicar de imediato, isso não é redução de direito, isso não é ofensa a direito, redução do conceito salarial, além de prejudicar direitos que o trabalhador receberá, como férias, 13º, enfim, vai evidentemente prejudicar a previdência social pela redução das parcelas que integram o salário de contribuição, o prejuízo à Receita Federal. Não estamos num momento de crise, não é no momento de crise que começa a se reduzir, inclusive a arrecadação, que me parece que o projeto chega a esse ponto. Reduz, então, prejudica, inclusive, o fisco, o sistema do fundo de garantia, que vai também ter uma arrecadação menor, com essa redução do conceito, e sem justificativa jurídica plausível para essa redução. Chega ao ponto de dizer que, ainda que habituais, aí ignora praticamente o elemento habitualidade de parcelas que tradicionalmente, historicamente, são consideradas salariais, inclusive e especialmente pelo elemento habitualidade, isso então passa a não ser mais salário. Foi falado também da restrição das possibilidades de equiparação salarial, de forma que praticamente será impossível ter pedido de equiparação salarial. Essa restrição da equiparação ao mesmo estabelecimento, ela é perversa, porque o empregador pode ter vários estabelecimentos na mesma localidade, na mesma cidade, na mesma região metropolitana, e fica totalmente livre para pagar para um trabalhador que exerça a mesma função do outro estabelecimento o que ele quiser. Então, disparidades, distinções salariais infundadas, além de ofensas profundas às convenções da OIT sobre igualdade de trabalho e igualdade de salário. Enfim, há uma profunda restrição, até pelo acréscimo de elementos como 4 anos, um tempo aí de 4 anos, mais a inserção dos planos de cargos e salários, indiscriminadamente como óbices à equiparação salarial. Um aspecto que chama a atenção é que o empregador, no contrato de trabalho, é que define o padrão de vestimenta, ou seja, o uniforme. A princípio até parece natural que o empregador é que defina o uniforme que vai ser usado, até porque na prática é isso mesmo que vem acontecendo. O empregador define o uniforme que vai ser usado. Mas estabelecer essa prerrogativa em lei poderá permitir que o empregador se sinta livre e autorizado para estabelecer qualquer tipo de vestimenta, inclusive bizarra, ridícula, vexatória, humilhante, e o trabalhador, como há um respaldo legal de que é o empregador que tem essa prerrogativa, claro que estará alijado do direito de sequer discutir, levar à discussão. Agora, o que mais chama atenção mesmo nesse item é a possibilidade da inclusão no uniforme de logomarcas da empresa empregadora ou de empresas parceiras e outros elementos de identificação relacionados à atividade. A justificativa que está lá no projeto, lá no substitutivo, é de que era necessário reprimir uma prática abusiva de ações trabalhistas que vinham pedir indenização por danos morais pela inserção de logomarcas em uniformes. Ora, se é abusivo o pedido de indenização, por outro lado, não será abusivo usar o corpo do trabalhador, além do necessário para executar o trabalho contratado,
além daquilo que o salário está pagando, né, pelo uso do corpo do trabalhador, não será abusivo usá-los sem o consentimento do trabalhador para qualquer outra finalidade. O corpo humano faz parte dos direitos de personalidade, dos direitos bens jurídicos e materiais protegidos. Dessa forma, então, impedindo que o trabalhador vá discutir, se usa o trabalhador, se transforma o trabalhador em um verdadeiro outdoor ambulante, gratuito e involuntário. E o empregador, então, aqui fica tranquilo no uso do corpo, como se ele fosse proprietário do corpo do trabalhador para qualquer finalidade, só porque tem um contrato de trabalho, né? O artigo 468, que trata, então, se eu não me lembro se foi mencionado, mas da reversão ao cargo originário sem a preservação da gratificação. Essa é uma construção que caminhou no TST, a jurisprudência e a doutrina amadureceram para tentar, pelo menos, preservar a irredutibilidade salarial quando, ao longo do tempo, o trabalhador é destituído do seu cargo. E aqui se permite, quer dizer, aqui a jurisprudência do TST foi usada ao inverso, né, para se desconstruir algo que seria melhor. A revogação do artigo 477, no que se refere à exigência da homologação pelo sindicato para trabalhadores com mais de um ano de trabalho, sem nenhum controle, ela será feita agora cara a cara, empregado e patrão, lá nas instalações da empresa ou no RH da empresa, sem que haja nenhum tipo de controle. Isso abre um vasto campo à fraude, coação, intimidação, erro, condutas dolosas, abusivas, que podem acontecer e que, com certeza, passarão a inchar o Poder Judiciário aí para discutir. Já foi falado da unificação dos prazos também para pagamento da rescisão contratual, prejudicial porque amplia do primeiro dia útil ao término do contrato para 10 dias em qualquer situação, tenha ou não tenha aviso prévio, enfim, isso é prejudicial. Como é que tem a coragem de dizer que não há nenhum prejuízo para os trabalhadores? Isso é desonestidade explícita, né? Dispensa imotivada também já foi falado, foi objeto de uma construção da doutrina e da jurisprudência, até mesmo numa tentativa de se atender ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, ao direito fundamental ao trabalho. E aí se permite que despedidas, empregador fique totalmente livre para despedir uma dúzia, 100, 1000 trabalhadores sem dar nenhuma justificativa à sociedade, à comunidade, aos trabalhadores, enfim, muitas vezes a uma comunidade inteira que depende daquela empresa para a própria comunidade sobreviver. Então, é um enorme retrocesso esta destruição da jurisprudência do TST, construída com muito esforço lá no TST, porque também encontrou muitas resistências lá ao longo do tempo, né? Outras questões relacionadas com o contrato do trabalho que eu poderia mencionar, mas eu vou até deixar aqui, acho que o nosso colega Marcos Aurélio também vai falar, né? A questão aqui quanto a algumas formas de contrato, como é que elas foram atingidas, o trabalho por tempo parcial, então foi ampliado, quer dizer, a finalidade do trabalho por tempo parcial, ela existe justamente para permitir a distribuição de empregos. Trabalha com menos horas para possibilitar a distribuição de trabalhos, né? Contratação, quer dizer, há um sentido político aqui na distribuição de empregos. Bom, era de 25 horas, sem a possibilidade, evidentemente, de fazer hora extra para permitir a contratação de mais pessoas. Aqui amplia para 30 horas ou 26, podendo fazer hora extra. Quer dizer, qual é, então, o objetivo aqui de estimular o emprego no país? Isso é falso, é mentiroso, na medida em que a gente começa a analisar cada item desse texto de lei. A lei do trabalho temporário e terceirizado, quer dizer, essa lei já foi modificada, né, pela lei 13.429 e a do trabalho temporário, e indevidamente já colocaram, também aproveitaram para regulamentar a terceirização de serviços, como se ela se confundisse com o trabalho temporário. De qualquer forma, não satisfeito com o que se resolveu já com a lei 13.429, amplia-se aqui no projeto aprovado a possibilidade, né, já foi mencionada, de se abrir a terceirização para qualquer atividade da empresa. Então, agora é sentar e assistir ao que virá, né, ao desastre que virá na vida prática, na realidade prática, né.
O grupo econômico também já foi mencionado. Há uma profunda restrição ao conceito de grupo econômico, apenas no caso de controle e direção de uma empresa em relação às demais. Esse foi o conceito originariamente adotado pela CLT, mas que abria margem a que a jurisprudência e a doutrina já tivessem ampliado esse conceito ao longo do tempo, né, deixando de lado exclusivamente essa relação hierárquica. Então, a visão é restritiva, é ultrapassada, é retrógrada, porque vai excluir todas as outras formas de organização. Todos nós sabemos que as empresas, já ao longo do tempo, foram se organizando para inventar mecanismos, né, de aproveitamento da mesma atividade econômica, sem que caracterizasse essa relação hierárquica, justamente para fugir das condenações da Justiça do Trabalho e do reconhecimento de vínculo de emprego. Pois isso é retomado, né, e é deixado assim, e é uma forma também de limitar profundamente as execuções, né, as possibilidades aí de execuções. E nós sabemos que as execuções são realmente o gargalo da Justiça do Trabalho, né? E essa limitação vem não só no grupo econômico, mas também quando se restringe a responsabilidade do sócio retirante e a responsabilidade única do sucessor. Quer dizer, o que é que se quer? O que é que se pretende? Se pretende reduzir ações trabalhistas? Né? Se pretende realmente possibilitar o cumprimento das ações trabalhistas? Ou se pretende perpetuar a cultura do descumprimento da justiça, das ordens da justiça, das ações, né? Então, não tem nada de bom, absolutamente nada de bom, não pelo menos para o trabalhador, porque algo de bom deve ter para os segmentos que encomendaram efetivamente essa reforma, que sabemos que são as grandes corporações. Agora, no trabalho intermitente, é que me parece que como é uma novidade, é talvez uma das mais precarizantes que vieram com esse projeto. Esse não é nem um projeto, é um substitutivo de um projeto enxuto pequeno, né? A gente não pode chamar nem de projeto, né? Então, há a definição, né? O trabalho intermitente como aquele subordinado, claro, que ocorre de forma contínua em períodos alternados de prestação de serviço e inatividade, em horas, dias, meses, independente do tipo de atividade. Ou seja, qualquer atividade econômica pode se utilizar desse trabalho independente. Então, vários problemas. Autoriza de forma ampla, retira qualquer previsibilidade do tempo destinado ao empregador e a previsibilidade de recebimento de salário. Não há garantia de continuidade, garantia de periodicidade regular. O trabalho, o fornecimento do trabalho dependerá exclusivamente da vontade do empregador. Haverá dificuldade em se avaliar aspectos que hoje têm mobilizado os tribunais, por exemplo, assédio, indenizações por dano moral ou assédio moral por inatividade forçada, por exemplo. Hoje é assédio moral, isso será destruído com o trabalho intermitente, ou formas de discriminação, chamar mais um ou chamar mais outro por questões de preferências pessoais ou por algum elemento discriminatório. Isso não vai ser possível nem avaliar, porque, enfim, a lei autoriza, né, chamar quando quer, quando é possível, né? Enfim, promove, e a lei não dá salvaguardas nenhuma para o trabalhador, nem quanto ao tempo mínimo mensal ou anual, nem quanto a uma garantia salarial nesse período de inatividade, ao contrário, por exemplo, da lei portuguesa, que eu já vou fazer rapidamente uma referência sobre ela para não extrapolar, que talvez vai extrapolar um pouquinho esse tempo. Então, atribui ao empregador o poder de convocar por qualquer meio, pode ser até um meio ineficaz, né, de atingir o trabalhador, o poder de convocá-lo e informar daí qual será a jornada que vai ser cumprida com 3 dias de antecedência. Como se fosse possível o trabalhador organizar sua vida, talvez lá num outro trabalho que ele tenha, porque tem que sobreviver nesse período, né, em que ele não está vinculado, como se fosse possível aí já ele se desvincular e sair correndo. E ele tem um dia para dizer se ele quer, aceita ou não. Se ele aceitar e por alguma razão não puder ir, que o empregador não aceite como sendo justificado, ele paga uma multa de 50% do que ele teria direito. Ou seja, ele vai pagar para ser chamado, vai pagar para trabalhar. Então, isso é perverso demais, né? Aqui eu só gostaria, e esse tempo de inatividade, claro, não será considerado como tempo à disposição. Eu só gostaria aqui de
de fazer um comparativo, né, desse modelo que, pelo que você mencionou, teria sido extraído do modelo inglês, mas há um modelo muito bom que, se fosse a ideologia e o objetivo dessa reforma, poderia muito bem ser adotado, que é o modelo português. O Código do Trabalho de Portugal admite essa forma de trabalho, mas apenas em empresas com atividade descontínua ou com intensividade variável. Essa limitação aqui para nós veio para todo mundo. O Código Português estabelece como requisito do contrato identificar qual é o número anual de horas ou de dias de trabalho. Isso não fica a critério do empregador. Ele estabelece também que a prestação dentro de um ano, a prestação de serviços dentro de um ano, não pode ser inferior a 6 meses, dos quais pelo menos 4 deverão ser consecutivos. As partes podem lá estabelecer com antecedência que o empregador vai informar o dia do início do trabalho, só que nunca por período inferior a 20 dias. Aqui o empregador tem 3 dias para informar. E, enfim, o que é mais importante, durante o período de inatividade, o empregado deve receber o que eles chamam de compensação retributiva, conforme definido em norma coletiva, e se não tiver, pelo menos 20% do salário dele ele fica recebendo durante o período de inatividade. Então, vejam, férias e 13º serão pagos com base nessa compensação e mais o que ele receber. Foi adotado um modelo, o pior modelo que poderia existir no mundo foi adotado aqui para tratar dessa questão. E no teletrabalho, que já foi mencionado, né? Aqui, todos nós sabemos, ele já era tratado, o teletrabalho no artigo 6º, talvez precisasse mesmo de uma regulamentação melhor, mas a melhor que veio foi pior para o trabalhador, porque permite alterar o regime de teletrabalho para presencial por determinação do empregador, por simples determinação do empregador. A lei não diz em quais hipóteses, né, se há que haver um motivo justificado, até porque isso pode ofender o artigo 468 da CLT. E pior, o contrato com o teletrabalhador é que vai prever, o contrato individual é que vai prever a cargo de quem ficam as despesas pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessários e até o reembolso de despesas. Não podemos aqui deixar, né, de registrar que ninguém ignora que no momento da contratação de ter um trabalho, é evidente que o empregado acaba aceitando que ele seja o responsável por todas essas despesas. Ou seja, toda aquela teoria do risco econômico, que é inclusive do próprio conceito de empregador lá no artigo 2º, de que ele assume o risco da atividade, poderá imediatamente, automaticamente ser repassada ao trabalhador, né? E mais, aqui teria até outros aspectos, mas talvez eu deixe aqui então para a gente falar. Isso no debate daí, né? Deixa para o debate, né? Aqui sobre o artigo 75E, quanto a responsabilidade por acidente e doença do trabalho no teletrabalho, né? E só para concluir, então, gostaria só de compartilhar com os colegas que em 2012 ou 2013, por aí, nós magistrados aqui do trabalho recebemos este manual com 101 propostas para a modernização trabalhista, que foi expedido pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria. São 101 propostas de modernização. No primeiro momento foi deixado na gaveta, ninguém deu tanta importância para isso, mas analisando o conteúdo dessas propostas, com o conteúdo que saiu nesse substitutivo, verifiquei que 40%, né, dos dispositivos aprovados estão aqui dentro. Isso saiu, então, da Confederação Nacional da Indústria. E o que não está aqui dentro, que está no texto, evidentemente saiu de financeiras, de bancos, de capitais, investidores e toda essa ideia. Então, dá para saber de onde tanta criatividade aqui para traçar um projeto tão perverso como esse, né, que permite redução e que desconsidera as bases até principiológicas do direito do trabalho. Então, para concluir, penso que os defensores dessa reforma, do jeito que ela está, com o devido respeito, a meu ver, ou padecem de um sério déficit de conhecimento jurídico, de conhecimento sobre o direito do trabalho,
isso analisado, o direito do trabalho, a partir dos seus fins, a partir da sua história, da sua função, da sua indeclinável distinção com o direito civil, ou a desonestidade explícita. Porque se evidencia aqui um forte comprometimento em criar uma legislação do trabalho que atenda a interesses exclusivamente econômico-financeiros, e não necessariamente do país, né? E desonestidade que passa à sociedade, inclusive aos trabalhadores, a ideia, a imagem, a justificativa de que nenhum direito está sendo retirado e nenhum prejuízo advirá aos trabalhadores. Então, o que eu posso dizer é que realmente é lamentável o quadro atual, que me parece que vai ser o quadro que passará e será aprovado no Senado. Muito obrigada. Obrigado, desembargadora Marlene. Talvez nós pudéssemos ter acesso, né, a esse documento do CNI. Eu não os me lembro desembargadores de receber. receberam. Acho que todo mundo recebeu e guardou na gaveta. Eu, na ocasião, me preocupei e acionei algumas pessoas que pudessem escrever sobre isso, mas acho que subestimamos, né? Doutor Marcos Aurélio Lopes, a palavra é sua. 20 minutos. Claro que pela questão da isonomia, se passar um pouquinho, não tem problema. Ok, obrigado, Eduardo. Bom dia, doutora Marlene. Não almoçamos ainda, bom dia ainda, né? Então, bom dia, Eduardo, bom dia, colegas. Obrigado pelo convite para estar aqui. A minha participação é, na verdade, mais para provocar algum tipo de reflexão do que para dizer o que está certo, o que está errado. Eu tenho tentado olhar esse momento da reforma trabalhista, tentando isolar as pessoas, né, despersonalizar esse debate, né? O ambiente político e institucional atual no país é muito tóxico, é muito complicado da gente, as pessoas que a gente apoia, que a gente acredita, volta e meia estão, em vez de aparecer na página política do jornal, estão aparecendo na página policial. Então hoje é muito difícil dizer assim, eu confio nessa pessoa e tal, porque todo mundo hoje está sujeito a uma delação premiada. Então é um ambiente muito complicado, você não tem em quem confiar. Então a minha análise de tudo isso é focar no que está sendo dito, né, e não em quem está dizendo. É um governo que tem lá suas dificuldades políticas, de legitimidade, etc. A proposta é do interesse de determinado segmento da economia. Tá, mas eu tento olhar o que está sendo dito e tentar olhar qual é o fenômeno que está sendo abordado nisso. A primeira questão que eu acho que é importante ter em mente é que a reforma vem para a Justiça do Trabalho. Eu já disse isso quando fiz a minha intervenção mais cedo. Isso é claro. Por fim, acho que para finalidades didáticas ou de mídia, para sair na manchete do jornal, ninguém diz isso claramente. Fala que vai aumentar o emprego, que vai melhorar a economia. Isso tudo, a lei trabalhista não dá emprego para ninguém. Isso é uma bobagem muito grande. No ambiente de pleno emprego, o ambiente de pleno emprego não é onde tem menos direito trabalhista. O ambiente de pleno emprego é onde você tem uma economia pujante, que as empresas têm encomendas e daí ela contrata. Nenhuma empresa contrata porque o salário é baixo, ela contrata porque ela tem encomenda. Então, esse argumento da reforma, essa justificativa da reforma é uma justificativa publicitária, é para a gente ouvir bem. No fundo, e aqui entre nós, a gente, como foi dito várias vezes, nós temos uma audiência qualificada, né? Nós podemos claramente ver que o foco disso é a Justiça do Trabalho. Para usar um termo bem básico, bem direto, bem claro, bem popular, é para ser um cala-boca na Justiça do Trabalho. É porque o TST, no seu ativismo legítimo, constitucional, etc., ele passou de um certo ponto e esse ponto precisa ser recuperado. Certo? Em algumas ou em muitas situações, o TST tem legislado abertamente. Tem legislado em matéria de direito material, em direito material do trabalho, tem legislado em direito processual do trabalho e sem nenhum pudor, né? Eu estava pensando na Instrução Normativa 39, sobre o Código de Processo Civil. A Instrução Normativa 39 trata o Código de Processo Civil como se fosse um cardápio de pizzaria.
ela escolheu, dentro do Código de Processo Civil, quais são os artigos que se aplicam e que não se aplicam, como se nós estivéssemos fazendo uma pizza meia mussarela, meia calabresa. Quer dizer, isso é só um indicativo de que o TST tem atuado muito fortemente com nessa parte legiferante. Isso não quer dizer com isso que haja um complô, que haja sei lá, uma conspiração. Não é isso. Porque tem muitas coisas que o TST tem que decidir porque não tem lei. O exemplo clássico aí é a súmula 331. O problema da súmula 331 não é de hoje. A súmula 331 é de 30 anos atrás, quando começou no 256 lá, que dizia que ninguém tinha vínculo de emprego. Por que o TST fez isso? Porque não tinha lei. Então o TST atuou em muitas coisas, ele foi legislando porque não tinha lei. A hora em itinere, tinha lei dizendo que havia hora em itinere, não tinha lei. Aí o TST foi lá e supriu aquela lacuna. O que a reforma faz? Ela estabelece uma lei para isso. Ela dá um parâmetro para o TST ou para a Justiça do Trabalho. E aí falar da reforma que nos contraria ou que contraria o que nós estamos habituados a fazer todos os dias, é como eu falar de corda em caso de enforcado. É desesperador isso, porque a lei vem dizendo assim, ó, Justiça do Trabalho, isso que você estava fazendo até agora não vale mais. E é natural que nossa reação seja a pior possível com relação a isso. Mas se a gente for olhar claramente do que se trata, a gente vai ver que não é bem assim. Que em alguns pontos, e todo mundo diz isso, não, mas tem certos aspectos que eu concordo, mas a reforma retira direito, blá, blá. Tem coisas que deveria ter, mas o foco, o ponto principal da reforma é exatamente o antes do mais. Tem pontos que tem que mudar. Nós temos que perceber que os 4 milhões de reclamações trabalhistas não são fruto de empresários mal intencionados. Os 4 milhões. Tem muito empresário mal intencionado? Tem muito empresário safado? Tem. Nós não vamos identificar nenhum deles aqui. Mas não são os 4 milhões de reclamados. Como também tem muito empregado que se beneficia, que se favorece, etc. Também não são os 4 milhões de reclamantes. Então, essa generalização ela não contribui para nada. Mas há aspectos de geração de reclamação, em que a própria Justiça do Trabalho produz o seu contencioso. Estimula um ambiente de trabalho, um ambiente de negócio de trabalho instável. Então, veja, estava vendo a respeito do contrato de trabalho do autônomo, que está regulado lá está proposto no 442B. A contratação, permita que eu leia. A contratação do autônomo, cumpridas por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Essa é a proposta de reforma. Ora, o que acontece hoje em dia na Justiça do Trabalho? O sujeito monta uma empresa de corretagem de seguros com a esposa, e vai prestar serviço de corretor de seguro para a seguradora. Ele trabalha dentro da agência do banco, ele vende os seguros para o... Enfim, vocês conhecem a dinâmica disso. Quando essa prova vem para o processo, o que a Justiça do Trabalho faz? Ora, todos os elementos do artigo 3º estão presentes, logo é um vínculo de emprego. Por que ela faz isso? Porque eu não tenho uma disposição que diga que quando o trabalho... ele cumpriu o contrato de prestação de serviço que ele voluntariamente estabeleceu, esse contrato vale. Aí vai dizer assim, não, mas o trabalhador pode ter sido coagido a fazer o contrato. Pode. Então ele prova. Eu não presumo que ele foi coagido. Só porque ele trouxe um contrato que ele assinou e que ele cumpriu. Eu não estou dizendo que isso está certo nem que está errado, estou dizendo que é essa mudança de enfoque na avaliação das questões trabalhistas que a reforma propõe. E isso vai se repetir em vários outros aspectos. Pela brevidade do tempo, eu não vou me aprofundar em todos eles. Então, veja, você tem dificuldade da prova? Ora, nós temos mecanismos processuais que suprem isso, nós podemos inverter o ônus da prova.
Podemos dizer, não, quem tem que provar que não houve vício é o contratante maior, ou porque é um contrato de adesão e tal. Veja, nós temos estratégias para superar isso sem desprestigiar, sem desmoralizar o contrato escrito, a declaração de vontade. Porque eu tenho visto muitas situações em que a prova é exatamente nesse sentido. O que foi feito? Ele vinha aqui fazer o quê? Ele vinha vender seguros. Ele usava as independências do banco para quê? Para vender seguro. Ele foi contratado para quê? Para vender seguro. E aí ele é considerado bancário. Por quê? Porque ele era subordinado ao gerente da agência, porque ele trabalhava na agência, porque era um banco. E aí se desconsidera que, ou porque é uma seguradora, né? E aí se desconsidera que a lei diz que o corretor de seguro não pode ter vínculo de emprego com a seguradora. Nem se enfrenta essa questão também. Mas a lei diz que não pode. Mas nesse caso, ele pode. Então, a justificativa, a razão dessa decisão está no fato que eu não tenho nenhuma norma sobre isso. Então, eu vou aplicar o princípio, eu vou aplicar a regra geral do artigo 3º, eu vou aplicar o princípio do direito da Constituição, etc. A Justiça do Trabalho vai agir dessa forma. Agora, a reforma vai dar uma ferramenta que nós estamos aí resistindo a usar, para resolver esse problema de uma outra maneira. Então, quando se diz assim, não retira direitos, parece que o que se quer enfatizar é nesse sentido. Eu não estou retirando o direito do trabalhador que vai vender seguro, pleitear o vínculo de emprego. Eu só estou dizendo, ele não pode simplesmente ser considerado empregado só pelo fato de estar dentro da agência, responder ao gerente e tal. Tem que ter algum outro elemento que leve a essa consideração. Assim também, em vários outros aspectos. Então, vejam, o foco da reforma é a Justiça do Trabalho. E aí, a minha ideia, a minha proposta, a minha sugestão de tentar fazer disso, de tirar disso alguma coisa que vale a pena, que é, ainda que rejeitemos a reforma integralmente, até por conta desse vício de origem, né, porque ela tem esse viés assim, muito liberalizante, etc., mas que nós utilizemos essa proposta, esse momento da reforma para fazer uma reflexão sobre como a Justiça do Trabalho tem tratado o fenômeno do trabalho. De que modo nós temos encarado isso? Há muita referência aqui à Revolução Francesa, a primeira Revolução Industrial, a Europa do século XVIII. Mas os trabalhadores atuais não são os trabalhadores, não são os mineiros franceses. Eles sofreram bastante, e porque eles sofreram, nós estamos aqui hoje discutindo direito do trabalho. Mas os trabalhadores, os bancários de hoje, os atendentes de call center, os enfermeiros, todas as profissões, não têm a mesma situação social, jurídica, psicológica daquele pessoal. A gente não pode continuar tratando esses fenômenos com o pensamento da Revolução Francesa. A gente tem que atualizar isso. Essa atualização a gente precisa. Então, a atualização não é de legislação. O argumento de que a CLT é antiga, que a reforma não pode fazer, as reformas não valem a pena e tal, também não vale. A CLT é constantemente atualizada. O que nós precisamos é de uma atualização, eu resisto a dizer isso, é a coisa mais difícil que tem, mas precisamos de uma atualização de pensamento, não de lei. A ideia do legislado sobre do negociado sobre o legislado, nada mais é do que um padrão de como analisar a convenção coletiva. Hoje, como que se analisa a convenção coletiva? Aqui está errada. E não se admite prova em contrário. Parte-se de uma presunção de que as normas coletivas que restringem direitos são prejudiciais. Eu nunca vi nenhuma análise dizendo, eu tenho que ter uma contrapartida. Ou, às vezes, o discurso vem assim, a cláusula convencional não vale porque não está demonstrada a contrapartida. Mas não há nenhuma investigação sobre isso. As próprias partes não trazem esses elementos porque é absolutamente ocioso, né? Fazer uma alegação de que, não, nós fizemos aqui uma contrapartida e tal. E aí, quando tem a contrapartida,
se diz que ela não é suficiente, tipo, aumentei a hora noturna e dei cesta básica. Aí não pode. Pô, negociaram isso, por que não pode? A reforma vai dizer assim, ó, agora pode. Ah, mas o sindicato, 80% dos sindicatos não são legítimos, a negociação coletiva foi fruto de corrupção, etc. Então não vale. Claro, ninguém quer legitimar uma negociação coletiva fruto de corrupção, mas então que demonstre isso. Então que venha essa discussão para o processo, que isso seja debatido. E então a Justiça do Trabalho atua, e atua aí com seriedade. Fala assim, não, nesse caso nós respeitamos a convenção coletiva, mas essa convenção coletiva é fajuta. Então nós vamos condenar por conta mas não presumir que todas são fajutas. E sem exceção. É uma coisa absoluta. Deu? Não, tem 5 minutos. 5 minutos. Então, exatamente esse ponto que eu queria chegar, aos 5 minutos faltantes. 6, na verdade. Obrigado. Bem, com relação aos pontos específicos aqui, o trabalho intermitente e o teletrabalho são os mais, do que nos cabe aqui, o mais picante, né? O trabalho intermitente, já foi dito aqui, ele é importado da Europa, dos Estados Unidos, e nesses países, pelo que eu vi nos artigos de jornal que eu li, ele é muito odiado lá no estrangeiro, né? Ele é realmente sinônimo de precarização. Quem faz trabalho intermitente lá fora é o subempregado. Então, é aquele que não tem outra opção, certo? E tanto é que ele é chamado de 0 hora trabalho 0 hora. Aqui no Brasil eu vi um artigo que mencionava que era trabalho cabide, né? Então são sempre expressões pejorativas que se vinculam ao trabalho intermitente. E o mais parecido, o exemplo mais claro que a gente tem de trabalho intermitente, que eu imaginei, é o Uber. O Uber é o típico trabalho intermitente, certo? E hoje, na Folha de São Paulo, vocês podem ver lá, tem um artigo falando sobre o Uber, sobre o algoritmo do Uber. E aí eu destaquei aqui algumas coisas interessantes desse algoritmo, em que, por exemplo, ele informa, o motorista informa com antecedência que precisa chegar a determinado local em determinado horário. E aí o algoritmo vai destinar para ele corridas naquele trecho e naquele horário. Então, aí o exemplo que dá na reportagem, vocês podem ler lá, o sujeito vai levar as crianças na escola de manhã e vai buscar à tarde. Ele informa isso para o algoritmo do Uber, e o algoritmo então ele vai programar corridas no trajeto entre a casa do sujeito e a escola, no horário entre a entrada na escola e a saída da escola. Por que isso? Para possibilitar que o cara trabalhe e não incomode a sua vida pessoal. Aí a gente vai dizer assim, mas aí a reportagem fala que isso é um super controle sobre o trabalhador. De fato é, mas tem depoimento de gente que acha que isso vale a pena. Por exemplo, a mulher, quando logo depois da gravidez, tem que cuidar de filho pequeno, etc., pode ter um emprego compatível com suas obrigações ali familiares. Jovens, acadêmicos, estudantes, etc., que têm algum tempo livre, podem ser empregados. Quer dizer, é um emprego, é a legitimação do bico. Utilizar isso como uma política de emprego é que é o problema. Utilizar isso como uma estratégia, com o discurso de que isso vai melhorar o ambiente de trabalho, que vai melhorar a situação do trabalhador, isso é ridículo. Mas que, em certos casos, que pode ser permitido, pode. Então, o que eu digo, não devemos, talvez, enfatizar a questão de que o trabalho intermitente pode ser generalizado dessa forma, mas será que nós não poderíamos fazer alguma revisão no nosso pensamento, por exemplo, sobre a possibilidade de negociação dos intervalos da jornada? A possibilidade de ampliação e redução do intervalo? Não é muito melhor eu ter um intervalo de jornada maior, que é remunerado, um período de trabalho que poderia até ser remunerado de alguma forma, do que um trabalho intermitente? Será que uma atualização no modo de interpretar a negociação coletiva com relação ao intervalo de jornada não seria uma opção válida ao trabalho intermitente, possibilitando uma maior flexibilidade para as empresas e para os trabalhadores? É uma questão que eu coloco. No que diz respeito ao teletrabalho,
Eu acho que essa é o ponto mais obrigado. Mais sensível, assim, o mais evidente de que a reforma é para a Justiça do Trabalho. Porque o teletrabalho que está na proposta de reforma é cópia da resolução da Procuradoria-Geral da República sobre teletrabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho sobre teletrabalho. Então, nós vamos ter que ter, no meu modo de ver, nós, Justiça do Trabalho, toda vez que formos tratar de teletrabalho, a gente não vai poder cair direto no argumento de que esse trabalho é indigno, porque o assistente do juiz está em teletrabalho. A gente vai ter, no mínimo, um dever ético de justificar por que o teletrabalho do assistente do juiz é digno e o teletrabalho instituído pela empresa não é. Quando as condições são exatamente as mesmas, até melhores para a iniciativa privada do que para o nosso servidor. Porque, no nosso caso, o teletrabalho é determinado pela chefia, é fiscalizado intensamente. O teletrabalhador tem que produzir 15% mais do que ele produziria presencialmente. Toda a infraestrutura do teletrabalho do nosso servidor é custeada por ele mesmo. O teletrabalho pode ser suspenso unilateralmente pela administração pública e toda despesa que o servidor tiver com transporte, deslocamento, com mudança, etc., para o local onde ele tem que prestar trabalho presencial, é obrigação do servidor. Tudo isso eu estou reproduzindo o que está na resolução do CSJT. Na proposta de reforma, o teletrabalho é estabelecido contratualmente. Quer dizer, teoricamente tem uma negociação. O teletrabalho, o movimento do trabalho presencial para o teletrabalho é feito por mútuo acordo. Quer dizer, tem que ter a anuência do trabalhador. Ele está com a anuência, o vício de consentimento e tal. Tá, se for vício de consentimento, não pode, o Código Civil diz isso. Então ele vem e demonstra o vício de consentimento que a autorização vai ser anulada. O retorno do teletrabalho para o presencial é por ordem do empregador, fica a critério do empregador. A infraestrutura necessária ao teletrabalho é de responsabilidade de quem estiver estabelecido no contrato, e não do empregado, nem do empregador. O contrato é que diz quem que vai ficar responsável pelo quê. Veja bem, há uma ênfase maior à negociação individual. Isso mexe com fundamentos muito próximos, isso. Eu ia dizer outra coisa, mas eu não vou dizer. Só pensei. Então, fundamentos muito próximos do nosso pensamento, da nossa tradição hermenêutica, da nossa tradição jurídica. Então, é isso que está sendo proposto. E é isso que nós temos, sobre isso que nós temos que refletir. E, concluindo, eu queria lembrar dois fatos que é de conhecimento de todo mundo, né? Só a título de argumento e provocação. No ano passado, cortaram o oxigênio da Justiça do Trabalho. Uma proposta de corte orçamentário de 90% de custeio, que depois de muita negociação e tal, passou para 50%. A Justiça do Trabalho passou por um perrengue enorme por conta disso. Todo mundo sabe disso. Este ano, estão fazendo uma lobotomia na Justiça do Trabalho. Estão cortando os canais do lóbulo pré-frontal da Justiça do Trabalho, que é a jurisprudência, com o resto do cérebro, para curar uma suposta esquizofrenia jurídica que possa haver na Justiça do Trabalho, certo? Veja bem, eu quero deixar bem claro que eu não sou nem a favor nem contra isso tudo. Eu quero só realçar que há um movimento e a Justiça do Trabalho está no foco dela, no foco desse movimento. E é preciso, ou seria útil, ou seria recomendável que nós refletíssemos sobre isso e reagíssemos a isso, apresentando talvez uma solução nossa, tomando o protagonismo dessa situação e dando, primeiro, temos um problema. Houston, temos um problema. Essa é a primeira constatação que nós temos que fazer. E aí, propormos uma solução para esse problema. E não simplesmente dizer, essa solução não vale, essa solução não dá. Não, espera aí, nós temos um problema. Nós temos que resolver a litigiosidade. Nós temos que ter um ambiente de trabalho mais flexível no sentido de ser mais arejado, que permita que trabalhador e empregador possam, em alguns casos, agir de forma mais solta e mais livre.
basicamente era isso. Muito obrigado. Bom, antes de abrir a palavra aos presentes, eu gostaria só de prestar um esclarecimento com relação ao modelo do evento e aos nomes que foram escolhidos para participar aqui da exposição. É um projeto da Amatra, inicialmente da Amatra, e os nomes foram inicialmente indicados através desse projeto pela Amatra. É claro que nesse projeto havia nomes de magistrados que não aceitaram o convite, ou não, por alguma forma não puderam aceitar. E aí sim, a escola substituiu esses nomes por outros, observando, na medida do possível, esse dialeticismo, essa dualidade que nós achamos conveniente nesse tipo de evento. Mas eu imagino que alguns colegas se sintam frustrados por não ter mais tempo de falar, por não poder, né, porque nós temos essa limitação de tempo, sobre um tema tão instigante e tão importante. A minha proposta, nem falei com o Arion ainda, talvez ele me desautorize, mas isso daí vai ser uma conversa entre nós. Mas pensando aqui, Arion, já pensando em voz alta para os colegas, eu acho que nós podemos, durante a Semana Institucional, nós temos um dia inteiro para tratar sobre, dentro da construção da Semana Institucional que está ainda em curso, nós temos um dia inteiro que nós poderíamos destinar a esse tipo de debate nesse formato. Ao invés de fazermos comissões temáticas, né, daí toda uma manhã, um dia inteiro de comissão temática, depois toda uma tarde de plenário, nós podemos fazer um sistema unicameral, ou seja, tratar da Semana Institucional nesse modelo para aqueles que apresentassem teses. E é claro que a escola teria o trabalho, então, de permitir, dentro das teses, essa dialética, esse debate, e nós poderíamos, assim, permitir que a maior parte dos colegas tivessem a palavra, pudessem expor com tempo razoável a sua tese, e houvesse o contraponto. É só uma ideia, Arion, para a gente pensar, porque acho que o modelo é interessante, né? Veja, ouvimos Reginaldo, Marlene, Marlos e Marcos, e cada um numa perspectiva interessante e que eu acho que nós temos que valorizar. Então, minha, assim, aqui ouvindo todo esse debate, eu sou um favorável ao debate, um adepto ao debate, adepto ao confronto de ideias, porque eu acho que só assim, o pensamento único, ele talvez seja pior do que a pior das ideias. Muito bem, então, pessoal da escola já apostos. Cássio, então, primeiro. Cássio, 3 minutos. Pois não. Para os dois, né? Para os dois. Trabalho intermitente, objetivamente. Marcos, eu divirjo do que você falou com relação à pesquisa. Eu dei uma palestra sobre trabalho intermitente a semana passada na OAB. O que eu pesquisei com relação ao direito inglês é o direito norte-americano. Não é isso, tá? Pelo contrário, o pessoal gosta bastante. Sim, há severas críticas com relação a como ele se desenvolve, que ele realmente precariza lá. A maioria do pessoal da Inglaterra que usa, tá, esse tipo de trabalho são menores de 25 anos e maiores de 56 anos, aliás, desculpa, de 55 anos na Inglaterra. E nos Estados Unidos, não. Aí a difusão é muito, chama just in time, na Inglaterra, zero hour. Inclusive, os grandes magazines lá, o Starbucks, inclusive, o problema é que isso precariza e lá eles usam até a grande crítica, eles criaram o tal do clopening, né, que o cara, ele faz o close e faz o opening do estabelecimento e acaba fazendo o clopening. Bom, a pergunta é a seguinte, tá, com relação ao trabalho intermitente. Tá, primeiro que eu pediria que você revisse isso, porque eu inclusive vi ali, fiz um levantamento, o pessoal gosta bastante, tem 900 mil pessoas usando esse sistema de trabalho na Inglaterra, para um público de 30 milhões de empregados, tá? É um número muito significativo. Mas é o seguinte, a crítica de todos eles é que realmente precariza, só uma pessoa consegue se sustentar. A pergunta é o seguinte, no direito brasileiro, suponhamos que você use isso. Eu tenho uma pergunta objetiva aqui que o empregador precisa resolver. Vamos pegar uma pousada aqui, eu trabalhei em Castro, uma pousada do Kenyon Guartelá. Eu não estou fazendo uma
precisa uma pergunta específica para atender ninguém, não. Eu fico só imaginando um problema concreto. Um empregador que precisa atender um aumento de demanda. Fevereiro, carnaval, tá? Passou temporada. Carnaval, Semana Santa, 1º de maio e agora feriado de Corpus Christi. Tá? Ele não pode manter um quadro permanente, vamos dizer, com 15 trabalhadores. Mas aí ele precisa de um aumento de demanda. Como é que ele faz para contratar alguma turma legalmente nessas situações, já que ele não pode fazer contratos por prazo determinado, com prazo em período inferior a 6 meses, pelo artigo 452 da CLT. Tá? Veja, aí vamos fazer o quê? Trabalho temporário, vamos fazer terceirização, vamos fazer trabalho intermitente? E a segunda pergunta com relação ao trabalho intermitente é a seguinte. Bom, então o trabalho intermitente, será que ele cumpre a finalidade, já que se o trabalhador então trabalhar apenas em 4, 5 períodos, o que adianta botar esse cara na Previdência? Ele não vai conseguir ter benefício nenhum. Terceira, como é que alguém vai usar férias, porque vai ser paga a férias proporcional, como é que alguém vai usar férias se não vai receber nada porque já recebeu as férias proporcionais? São as perguntas que eu faço. Marlene, 5 minutos. Pois não. O trabalho intermitente, então, ele é introduzido aqui nesse substitutivo como uma novidade. Eu não sei, sinceramente, em que momento isso foi debatido aqui no país, ou partiu de um objeto de pesquisa da equipe que elaborou esse substitutivo. Porque nem no projeto originário encaminhado pelo presidente, pelo Poder Executivo, ao Legislativo, teve essa ideia do trabalho intermitente. Ela surgiu assim, meio que do nada, possivelmente das pesquisas feitas, né? Eu não vou aqui me posicionar absolutamente contrária a essa forma de trabalho, até porque nós sabemos que a vida social se renova e exige avanços, exige modificações nos métodos tradicionais de trabalho. O método tradicional, sabemos, é a contratação direta por vínculo de emprego, isso desde a ascensão do capitalismo. Mas no trabalho intermitente, nós precisamos verificar com muito cuidado, e por isso a importância do debate, até que ponto realmente ele poderia atingir a sua finalidade, a finalidade do trabalho, de se construir uma forma de trabalho que possa garantir a subsistência do trabalhador, né? Em regra, é por isso que se trabalha, para se assegurar a sua subsistência. Agora, se trabalha para isso e se pretende obter do trabalho o necessário para sustentar a si, e, na maioria dos casos, a família. Então, aí, devolvendo a tua pergunta, de se ele cumpre a finalidade com outra pergunta, será que, da maneira como ele está, ele realmente cumpre a sua finalidade? Me parece que da maneira como ele foi colocado, não. Ele não cumpre a sua finalidade. Penso que o melhor neste momento seria uma empresa, aí respondendo à primeira pergunta, uma empresa que precise atender um aumento extraordinário de demanda. Nós temos a solução da Lei 6.019, agora a lei que atualizou a 6.019, que é justamente para atender a lei, já há muito, desde 74, já assegurava que num aumento excepcional de demanda se utilizasse o trabalho temporário, que nós sabemos, ele é por pouco tempo, que agora até foi ampliado, mas e que também assegura que o trabalhador colocado no lugar para trabalhar, para atender essa demanda excepcional, teria os mesmos direitos dos trabalhadores ali colocados, né? Então, nós teríamos hoje na lei um mecanismo, né? Me parece que o trabalho temporário aí já resolveria, mas ainda que não se quisesse adotar o trabalho temporário e se adotar um modelo desse, me parece que o modelo, então, tem que ser um modelo que, pelo menos, contemple a preocupação de trazer alguma salvaguarda ao trabalhador. Como mencionei, o Código do Trabalho de Portugal, ele traz uma série de previsões no sentido de estabelecer essa salvaguarda, né? Desde um número mínimo de período de contratação, a remuneração do período de inatividade, ainda que a empresa arcaria com uma remuneração menor, períodos, prazos para chamar, então não deixaria o trabalhador tão vulnerável.
porque da forma como ele está colocado aqui, se atribui um poder excepcional ao empregador, com prazos exíguos e ainda com presunções praticamente, ou com a possibilidade de se estabelecer discussões e presunções a respeito de justa causas para não ir trabalhar quando se comprometeu a trabalhar e ainda onerar o trabalhador com pagamento de multa caso ele não trabalhe. Então, eu penso assim, que se for para adotar um modelo desse, já temos alguns modelos que atendem certas situações, mas se for para adotar, que se adote um modelo que pelo menos traga salvaguardas para o trabalhador. Marcos, 5 minutos. Você tem razão, Cássio. Quando eu falei que lá na Europa eles gostam, na verdade eu falei, a minha opinião é que eu falei que eles não gostam, é a minha opinião, que não a opinião deles, né? Eu acho que eles não gostam de ter usado a frase nessa expressão, até porque a fonte que eu tenho é mais restrita. Vou rever essa situação. Mas eu vi isso na notícia de jornal, na verdade, uma análise sobre esse tipo de situação na internet. E nessa notícia de jornal, como a notícia de jornal costuma fazer, ele tomava depoimento de trabalhadores que estavam muito mal, estavam doentes, não tinham condição de ir para o trabalho, tinham perdido emprego, tinham perdido as opções de trabalho e tal. Então, a situação desses trabalhadores intermitentes da matéria dava a impressão de que é muito ruim. Não sei se era esse o sentido que o articulista queria dar, mas... E aí fazia a ressalva de que são as grandes empresas. Faz o contraponto, pega é uma coisa de jornalista, né? Pega um trabalhador lá que está numa situação muito ruim, dá aquela impressão, e depois fala, ó, esse trabalho tem 80 mil no McDonald's que estão nessa condição. A gente acaba generalizando isso por conta da fonte, que é uma fonte que não é científica, no caso, é só uma questão de informação. Mas a impressão que a gente tem lendo o texto da reforma é de que o trabalho intermitente não é exatamente uma Brastemp, é um trabalho muito ruim, certo? E se lá na Europa eles usam isso muito, são as grandes empresas que usam, elas usam porque isso é vantajoso do ponto de vista econômico, nesse caso, a minha opinião. No caso da tua pergunta com relação à pousada que tem lá, ou da empresa que tem uma necessidade periódica de muitos trabalhadores, certo? A sazonalidade, né? Obviamente, a gente tem soluções muito clássicas, aí, o contrato de prazo determinado, contrato de safra, esses contratos aí, eles já suprem essa necessidade. Aí também tem uma outra situação, por que lá na Europa ou nos Estados Unidos eles usam tanto esse tipo de contrato? Talvez porque eles não conheçam um contrato de prazo determinado como a gente tem. Não sei qual é a realidade deles lá. Mas às vezes eu fico imaginando assim, eles adotam algumas soluções que a gente pode achar que eles adotam por determinadas razões, que a gente não compreende, porque a gente não vive naquele ambiente. Então, será que se eles tivessem um modelo de contrato de prazo determinado, como a gente tem, será que eles iam utilizar tanto o intermitente? Porque o intermitente resolve tudo, na verdade. Ele é um emplasto sabiá, ele serve para tudo. Ele resolve a questão do temporário, ele resolve a questão da sazonalidade, ele resolve a questão da eventualidade, ele resolve o problema lá do sujeito que carrega saco para carregar caminhão, do chapa, pode ser trabalho intermitente também. Quer dizer, na verdade, do ponto de vista da prática europeia, da prática americana, de que você tem que resolver as situações de uma forma muito objetiva, o trabalho intermitente parece que ele serve para todas essas finalidades. Com relação à finalidade de atender ao trabalhador, se o trabalhador sujeito ao trabalho intermitente tiver só um empregador, ele está na roça. Pode estar literalmente, porque o trabalho intermitente pode ser aplicado no trabalho rural, né? Mas mesmo na cidade, se ele tiver só um tomador de serviço, realmente ele vai ficar complicado, porque ele vai ficar sujeito aí a chuvas e tempestades. A ideia que me parece é dar uma possibilidade para que o trabalhador tenha uma carteira de empregadores. E nos tempos não utilizados por um desses empregadores, ser utilizado pelo outro. E aí ele vai fazer essa gestão de como ele vai encaixar cada um desses empregadores na sua agenda, né? Eu imagino dessa forma. E aí, por isso, o empregador comunica com 3 dias de antecedência, para o cara se programar, e por isso ele pode dizer, não, um dia antes, olha, deixa eu não vou, porque eu tenho outro empregador que me paga melhor e tal, eu vou no outro, não vou nesse. Essa opção do empregado, segundo a proposta de reforma, não implica nem subordinação, nem violação do contrato, isso fica
a critério do trabalhador. Ele é comunicado com 3... Eu estou imaginando isso, tá? Isso não está escrito na lei. O empregador comunica com 3 dias, ó, daqui 3 dias você vai ter que trabalhar aqui. Aí o cara se agenda, ele recebe o comunicado de outro empregador, daqui 3 dias você vai ter que trabalhar. Ele escolhe, ó, eu prefiro trabalhar nesse, trabalhar naquele, porque um paga melhor, outro paga menos. E aí ele recusa de um e vai do outro. Isso é uma utopia? Isso é um delírio da minha cabeça? Pode ser um delírio da minha cabeça, mas é um delírio possível. Num certo mundo, num certo modo, é possível. É possível que o trabalhador fique sujeito a isso? Estou concluindo. E não tenha direitos previdenciários, porque ele vai ficar com um saláriozinho pequenininho e tal? É possível também. Mas a ideia aqui é dar para usar a expressão da moda, um empoderamento para o trabalhador. É muito difícil falar de direito europeu, direito do trabalho europeu, quando você tem países com ordenamentos jurídicos tão diferentes, né? Não sei se tão diferentes, mas diferentes, pelo menos, né? Só antes de passar a palavra ao Orion, só queria registrar também que o Coffee Break foi oferecido pela Amatra, dentro da parceria que a Amatra fez com a escola nesse evento. Orion. Eduardo, Marcos, Marlene... 3 minutos, né, por favor. Daí. Vou tentar ser bastante breve. Mas, na verdade, é mais uma provocação até para que os expositores retomem essa questão e se pronunciem sobre ela. Eu concordo com o Marcos quando ele disse que o projeto foi feito para a Justiça do Trabalho, mas eu acho que não foi para a Justiça do Trabalho, foi contra a Justiça do Trabalho. O objetivo é muito claro em relação a isso, né? E é interessante porque ele assimila a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em vários pontos. A prescrição, a súmula 294, 268, a 444, Incorpora os textos, assimila várias exposições. Recorta e cola. Exatamente. E cria vetos a outras. E sempre por isso que eu vejo o projeto como um projeto de uma voz só, porque ele é muito dirigido, tudo que é favorável ao interesse que está sendo sustentado no projeto é assimilado e tudo que é contra ele veta. Veta disposições, súmulas expressamente, a súmula 85, vários vetos. E a jurisprudência que criou várias coisas. Então, a Justiça do Trabalho não é só favorável aos trabalhadores, ela sempre foi também favorável aos empregadores. A jornada por 2,36. E me parece, é isso que eu queria provocar, que esse objetivo desse projeto, na minha convicção, jamais vai atingir o objetivo que eles querem, que eles estão... Desemprego, evidentemente que não, o Marcos falou muito claramente. Segurança jurídica é uma balela, né? A segurança jurídica com esse projeto aqui, nunca que vai acontecer. Redução de reclamatórios trabalhistas, e talvez essa seja a maior esperança dos juízes, né? Vamos diminuir e tal, também me parece que não vai acontecer. Eu me preocupo, na verdade, com o pós isso, porque esse projeto não vai resolver nada, e daí quem que vai ser culpado da história? A Justiça do Trabalho. Então, o que está fazendo esse monstrengo que não resolve o problema, só atrapalha? Eu só lembro que no governo Fernando Henrique Cardoso teve um projeto de emenda constitucional que foi para o Congresso, inclusive subscrito pelo hoje ministro Aloysio Nunes Machado, para a extinção da Justiça do Trabalho. Não dizia o que ia fazer com a Justiça do Trabalho, mas era para extinguir a Justiça. Estava lá, extinção da Justiça do Trabalho. E o Maílson da Nóbrega, aí no artigo, falou exatamente isso. Não, o projeto vai resolver as reclamatórias trabalhistas, agora nós vamos extinguir a Justiça do Trabalho na sequência, porque é uma questão lógica. Então, a Justiça do Trabalho, ela incomoda efetivamente, e não me parece, essa é a minha provocação também, que seja por nossas divergências, nossas construções, até porque a vida é muito mais rica do que a mente... e no meu entendimento em relação a isso, curta dos legisladores. Então, a minha provocação é em relação a essa problemática. O que será da Justiça do Trabalho? E me parece também, para terminar, não só contra a Justiça do Trabalho, mas contra a advocacia trabalhista também. Várias medidas para impedir, para tolher, para limitar. Marlene. Aqui eu tenho que concordar com o desembargador Orion no sentido de que o projeto, ou o substitutivo de projeto, ele
contra a Justiça do Trabalho, ele é contra a Justiça do Trabalho, efetivamente. E é um projeto, como eu falei no início da minha exposição, um projeto totalmente desequilibrado, né? Porque ele parte de um lado, de um tipo de interesse, e esse tipo de interesse, que é interesse econômico, ele tenta se sobrepor a quaisquer outras seguranças e garantias e interesses que possam existir do outro lado da relação contratual. Ele é tão desequilibrado e ele é tão estranho desse ponto de vista da sua construção, que se a gente voltar lá para o dispositivo que determina que na análise das negociações coletivas ou a Justiça do Trabalho, ela ficará restrita a analisar apenas aspectos formais, ou seja, se há capacidade do agente, se o objeto é lícito e se a forma foi cumprida, no máximo, aí questão de vontade, quer dizer, aspectos formais de qualquer ato jurídico, a Justiça do Trabalho ficaria limitada à análise desses aspectos. Proíbe-se, isso é muito claro ali, que a Justiça do Trabalho adentre no mérito de uma cláusula coletiva que possa ser discutida ou entendida como sendo uma cláusula perversa, prejudicial, violadora de direitos e tal. Por que aconteceu isso? Precisaríamos de alguém que elaborou esse projeto para nos explicar, porque o projeto inicial que saiu do Poder Executivo não tinha essa disposição. Isso aconteceu durante a elaboração do dispositivo. Esse projeto inicial não contemplava, né, e mais, o projeto inicial estabelecia, e aqui já falando aqui argumentando um pouco em relação ao que o colega Marcos mencionou, que talvez não é a tentativa de eliminar considerar irregular qualquer negociação coletiva, mas aquela que, de fato, possa trazer uma violação a uma garantia, especialmente uma garantia fundamental. E o projeto inicial do Poder Executivo, ele tinha um dispositivo em que ele exigia que na cláusula de negociação coletiva se colocasse expressamente qual era a contrapartida que se estava sendo dada ao se retirar um direito. Por que isso foi tirado no substitutivo? Por que não interessou lá no substitutivo manter essa cláusula para obrigar no momento da negociação coletiva a esclarecer, olha, nós estamos tirando esse direito, mas em compensação estamos colocando esse, para dar o equilíbrio. Porque afinal uma negociação se trata de uma transação, em que se supõe ganhos e perdas, e não um ato de renúncia. Aqui se permite ato de renúncia pela negociação coletiva, que não poderia ser jamais feito por um sindicato, porque renúncia é um ato personalíssimo, o sindicato não poderia fazer, e mais, né, além de se retirar essa exigência de constar expressamente qual é a compensação dada, se proibiu que a Justiça do Trabalho adentre no mérito. Então, veja o grau de tendenciosidade, né, desse projeto, que realmente, a gente só pode compreendê-lo do ponto de vista de uma encomenda de um projeto que tem que ser nessas características e tem que ser aprovado desse jeito. Não há outra alternativa que a gente possa pensar. Então, a partir daqui, a partir de uma possível aprovação de um projeto tão desequilibrado como esse, o que será da Justiça do Trabalho, né? De fato, eu até diria que a Justiça do Trabalho será o que nós quisermos fazer dela. E aí vai depender de nós, magistrados, da linha de posicionamento que nós, magistrados, tenhamos. E aí é um grande perigo, porque nós sabemos, há divergências de opiniões, de posições, de posicionamentos em inúmeros aspectos, né? Então, de fato, não estaremos livres de um volume maior, né, de ações trabalhistas, nem de discussões jurídicas. Segurança jurídica é inútil se falar, né, usar como argumento de que isso trará segurança jurídica. De fato, é uma incógnita. Agora, penso que a Justiça do Trabalho será aquilo que nós fizemos dela, das nossas interpretações, não só do primeiro grau, do segundo grau, Tribunal Superior do Trabalho também, né? Obrigado, Marcos. Bem, de fato, quando eu digo que é para a Justiça do Trabalho, é porque você mesmo mencionou, né?
a reforma ela adota aquilo que acha que é bom e modifica aquilo que acha que é ruim. Então, quando ela confirma 294, ela é a favor da Justiça do Trabalho. Quando ela extingue as horas em itinerário, ela é contra, né? Então, ela tem essa... Mas, como a doutora Marlene diz, ela tem uma espinha dorsal que é, na verdade, de privilegiar, de ser uma contramedida à proteção ampla do trabalhador que a gente, historicamente, concede na Justiça do Trabalho. Acho que, com relação a isso, fica esclarecido, assim, o destinatário, nesse sentido, o destinatário à Justiça do Trabalho tem que fazer uma revisão sobre o seu modo operandi, por força da reforma, se virar lei, né? Sabe Deus se vai virar lei ou não. E mesmo que não vire lei, talvez a gente pudesse usar isso como um start para a gente fazer algum tipo de reflexão, fazer algum tipo de adaptação, olhar, rever alguns posicionamentos que a gente tem. Do ponto de vista da causalidade, né, de que nós causamos as nossas reclamações trabalhistas, eu concordo que acaba sendo um exagero retórico da minha parte isso, né? Não há essa causalidade direta, né? Mas a gente percebe, nós vivemos num mundo de percepções mais do que de constatações, né? A percepção é essa, que nós temos nós incentivamos no conjunto das nossas decisões, nós incentivamos a litigiosidade. Aquela ideia de que a pessoa diz assim, o empresário diz, mas na Justiça do Trabalho o empregado sempre ganha. De cara a gente diz, não, mas não é assim. Nem todas as ações são inteiramente procedentes, tem muitas reclamações que são improcedentes e tal. É verdade, quer dizer, não é verdade que o empregado sempre ganha. Agora, é verdade que ele nunca perde. Ele nunca perde. E talvez o problema seja esse. Talvez a gente tenha que refletir assim. Quando que o empregado pode vir aqui na Justiça do Trabalho e perder? Nós temos que refletir. E isso está em favor também da advocacia trabalhista. Porque aí o advogado trabalhista que é de empregado, ele sempre ganha e nunca perde. Ou ele ganha a maioria das vezes e nunca perde. E o advogado de empregado sempre perde, mesmo quando ganha. Eu lembro, eu comento sempre que do lado do tempo vetusto em que um dia eu fui advogado, eu lembro que a maior angústia que eu tinha era comunicar para um cliente que ele tinha ganho a causa. Não, você ganhou a causa, vai ter que pagar só 10 mil. Quer dizer, isso no subconsciente, no imaginário, gera o quê? Há um grande benefício para uma das partes, há um grande desequilíbrio, é uma percepção. Claro, se a gente for pegar os números, for pegar as estatísticas e tal, a gente vai ter número para todo o gosto. Mas há essa percepção. Então, talvez a gente tivesse que trabalhar isso. Como modificar essa percepção? Como que as nossas providências judiciais podem ter esse impacto? De dar a percepção de que, mas olha, nós estamos aqui causando, dando a percepção de um desequilíbrio. A sensação que se tem, que a sociedade tem, que a gente lê nos jornais com relação à Justiça do Trabalho, é essa ou não é? Estou enganado. Aí eu devolvo a pergunta. Né? Não é isso que a sociedade pensa de nós, que aqui o trabalhador sempre ganha? Aí vamos traduzir, não é que sempre ganha, ele sempre perde. E eu vou voltar a insistir nisso, eu não me conformo com esse orçamento de perícia para pagar perícia de quem não tem razão. Isso realmente me incomoda pessoalmente. Eu perco sono por conta disso. Eu acordo de madrugada pensando, puta, o trabalho vai gastar 20 milhões de reais para pagar perícia para o sujeito que não tem razão. Como que nós fazemos isso assim, do nada? E como que... Veja bem, eu penso assim, a Justiça do Trabalho diz para o trabalhador, eu já falei isso em outras ocasiões, sujeito, você pode vir aqui, falar o que você quiser, que nós vamos pagar para você R$ 1.300 para a besteira que você falar para nós. É isso que nós fazemos. Todos os dias. Se mudar isso, veja bem, questão da litigiosidade, no meu modo de ver, meu modo particularíssimo de ver, tá? Se nós adotássemos algum tipo de posicionamento diferente com relação à prescrição intercorrente, com relação à sucumbência, e com relação à gratuidade e justiça, a gente eliminava, assim, num chute altíssimo, uns 10% de litigiosidade.
10% em 4 milhões dá 400 mil processos. Eu já podia dormir com 400 mil processos a menos, certo? Então, devolvo a provocação, né? O que nós podemos fazer para reduzir essa litigiosidade? Apesar da reforma. A reforma está ali. Se vier esse tipo de medida aqui com essa arbitrariedade, com esse tipo de abuso, a gente tem instrumentos e tem argumentos para derrubar isso rapidamente. Esse não é o problema. O problema é que, se a gente não considerar a reforma, a questão vai permanecer, o problema real vai permanecer. Desculpa. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Isso, obrigado. Bom, tem. Ô, Reginaldo, desculpe, não tinha visto. 3 minutos, então, por favor. Eu queria só pedir à desembargadora Marlene que se comentasse sobre a hipótese de inconstitucionalidade desse dispositivo do projeto, que limita o exame da validade da cláusula de convenção coletiva à verificação da capacidade das partes, o objeto lícito e tal. Se isso não agrediria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o comando constitucional, no sentido de que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Para o Marcos, eu não queria fazer uma pergunta, mas um comentário respeitoso, né? Eu tenho a impressão de que você fala de um outro planeta. Quando você começa a comentar sobre negociação entre empregado e empregador, eu tenho a impressão de que você não está falando do Brasil, pelo menos, porque isso não existe, né? Os contratos de trabalho são contratos de adesão. E acho que você está falando de uma outra justiça do trabalho também, porque o trabalhador nunca ganha na justiça do trabalho, é o contrário disso. Se ele for honesto, se ele não induzir o juiz a erro, dando a ele algo que não... convencendo o juiz de que ocorreu um fato inexistente, se ele tem realmente direito, ele já perdeu quando ele colocou o pé na justiça do trabalho. Ele vai ter que vencer uma corrida de obstáculos, inclusive o obstáculo da previdência, da prescrição. Ele vai ter o ônus de prova em relação a muitos aspectos. E se ele ganhar lá na frente, 100% do que ele pretendeu, ele vai receber só aquilo que deveria ter sido pago. Ele não ganhou nada. É falso isso. É o contrário. O trabalhador sempre pede, inclusive porque depois ele ainda vai pagar honorários, 30% de honorários para o advogado. Um trabalhador honesto, pondo o pé na justiça do trabalho, nunca ganha. Ele pode até ganhar se ele fizer uma falcatrua, se ele inventar que fez hora extra e não fez, qualquer coisa assim, talvez sim. Mas o nosso sistema estimula a litigiosidade exatamente por esse aspecto. Aí que está o problema, o calcanhar de Aquiles. A gente devia pensar em como evitar o descumprimento da lei e não evitar que haja ações com a alegação de que a lei foi descumprida. Esse projeto trata de 201 medidas e nenhuma tendente a essa questão de como a gente pode evitar a litigiosidade, como ela pode ser eliminada na base da sociedade. Isso não é discutido no projeto. Marlene. Então, antes de responder a pergunta do Reginaldo sobre a possível constitucionalidade dessa restrição feita ao Poder Judiciário, eu só acrescentaria na sua lista de que o trabalhador nunca ganha, porque na realidade ele enfrenta uma série de percalços, né? O tempo, muitas vezes até tem um título executivo que não pode executar e vem todos os entraves de execução. Também o fato de que ele vai parar numa lista negra, né? E possivelmente ele não encontra emprego aí dali para frente, porque ele está comprometido, né? Porque ele entrou com ação na justiça, né? Mas quanto ao outro aspecto, eu não cheguei a analisar sob o ponto de vista do direito constitucional, de uma forma mais detida, mas há uma aparência, assim, de inconstitucionalidade. Justamente porque impede o Poder Judiciário a cumprir o seu papel de análise de todos os aspectos da causa, de todos os aspectos da lide e da controvérsia. E isso ofenderia o artigo 5º da Constituição Federal no que se refere à garantia de acesso ao Poder Judiciário e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. É claro que dependeria de um estudo
sob o viés constitucional muito mais apurado, que até esse momento não foi possível fazer, mas a minha primeira impressão é de que há aqui, sim, um grave vício de constitucionalidade. Agora, o grande problema é que nós temos que pensar também, a gravidade de passar o projeto assim, é que se a matéria chega amanhã no Supremo Tribunal Federal com o argumento da inconstitucionalidade, nós temos visto várias questões que são afetas ao direito do trabalho serem julgadas de uma maneira não muito, pelo menos não muito assim adequada, apropriada, pelo menos para quem lida no dia a dia com o direito do trabalho, quem conhece, talvez por isso, porque o Supremo Tribunal Federal não tem muita familiaridade com as questões relacionadas com o trabalho humano e talvez tenha até uma certa dificuldade aí em fazer esses links, essas ligações aí do que acontece nas relações de trabalho e isso do ponto de vista constitucional. Eu, sinceramente, nesse momento tenho um pouquinho de medo de que isso passe e que nós confiemos apenas na via de um reconhecimento de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Gostaria, sinceramente, acho que desse ponto de vista seria muito mais seguro se não passasse, né? Agora, se tiver que sacrificar esse projeto, que tem, sem dúvida, algumas coisas boas, eu particularmente somei 10 ou 15 aspectos que são bons, né? Entre os 100 e poucos, né? 85% dele é prejudicial aos trabalhadores. Se tiver que sacrificar esses 10 ou 15 pontos para não deixar passar por conta desses 80 que seja, perversos, eu ainda optaria pela segunda posição. Não é dizer, então não gostei, não quero, acaba. Não, é porque talvez aí sim nasça um espaço para uma criação de algo mais pensado, mais elaborado, mais amadurecido, né? Passando com seriedade, por todas as comissões de constitucionalidade da Câmara e do Senado que não passou, né? Então, nós estamos assim, à mercê de um projeto aprovado assodadamente, totalmente modificado em relação ao que era o original, ou seja, o presidente que evidentemente for sancionar isso vai gostar muito, porque ele foi 1000 vezes melhor do que partiu, do que saiu de lá como projeto, saiu com 4, 5 artigos, tratando de 3, 4 matérias e volta com mais de 100, né? Trazendo uma modificação muito maior, né? Então, tem todo esse risco. Neste momento, eu diria que, se tiver que sacrificar algo nesse projeto, vamos sacrificar os 10 ou 15 pontos aí, que, de fato, trazem alguma modernização ou que trazem algum direito, mas o que é um risco muito grande de passar é todo esse restante aqui, que realmente é comprometedor, é perverso demais para os trabalhadores do país, né? Claro. Bem, com relação a essa questão da constitucionalidade, eu acho que na primeira olhada ele é inconstitucional. A impressão que dá é que ele limita a análise inteira de uma causa que envolva a validade de convenção coletiva. Acho que esse é um exemplo de que muito que tem na reforma não passa por uma análise assim básica. O estagiário pode fazer isso e dizer ali que esse negócio não vale e não vai ser aplicado. Então, porque ela está imbuída dessa vontade de reverter o pensamento, a percepção do pensamento de alta proteção do trabalhador que existe nas providências, nas medidas ou na jurisprudência da Justiça do Trabalho. Com relação ao mundo, eu posso estar mesmo fora do mundo. Eu acho que isso e eu te garanto, Reinaldo, que isso é um problema mais meu, assim, de estar fora do mundo. Mas é o jeito que eu passando aqui para vocês, uma forma de ver o mundo. Entende? Então, eu acho que a forma como você vê o mundo é uma forma muito bacana também. Só que eu não vejo o mundo desse jeito. Entende? O mundo que você está vivendo, entre o teu mundo e o meu, eu gosto muito do meu, entendeu? Então, nessa questão, com todo respeito, eu acho que, de fato, eu não concordo com a expressão que na Justiça do Trabalho o reclamante sempre ganha. Eu estou dizendo que não é verdade. E você deu exemplo, doutor Marlene também, e nós sabemos que não é verdade, não é que ele sempre ganha. Agora, eu tenho certeza que ele nunca perde. Ele nunca perde. Certo? Quantas vezes tem
em 4 milhões, um reclamante perdendo na Justiça do Trabalho, comparecendo ali com os tostões porque ele provocou, porque ele foi desonesto. Eu concordo com você, se o cara é honesto, ele já está pagando, mas assim como todo sujeito que recorre o moleiro lá de Berlim, quando ele foi para Berlim pedir, ele já tinha perdido lá para a terra dele. Se não tinha justiça lá, ele continuava, não é assim, não é essa história lá do juiz em Berlim? O cara já tinha perdido. Essa não é um privilégio do trabalhador na Justiça do Trabalho, ele chegou aqui, ele já perdeu. Claro, todo mundo que tem que entrar na justiça para reclamar um direito, ele já está perdido. Por isso, aliás, acho que essa é a nossa finalidade aqui, é tentar resgatar essa perda. Agora, o fato é que qualquer um de nós pode entrar na justiça por motivo desonesto e ficar por isso mesmo. Aí, sabe, nós entramos na desonestidade, na reserva mental, sabe, que é a questão que envolve tanto a sucumbência quanto a gratuidade de justiça. Não vou nem entrar na questão da litigância de má-fé, que a gente tem tido aí algumas situações de litigância de má-fé, esporadicamente, assim, vira sempre manchete quando tem litigância de má-fé. Litigância de má-fé, às vezes, é mais também a percepção, não tem estatística disso, mas a percepção é que a litigância de má-fé é mais para o empregador do que para o empregado. É uma opinião minha, do meu mundo, né? Mas, no caso da sucumbência e no caso da gratuidade de justiça, a gente iguala todo mundo, honestos e desonestos. Certo? Então, nós não temos nenhuma avaliação com relação a isso. Então, isso precisa ser refletido, a gente precisa refletir sobre isso. O nosso problema não é o sujeito que fala a verdade, que é uma coisa difícil de encontrar também. É aquilo que fica expresso, fica evidente para a gente que o cara está falando uma coisa que não é correta e a gente não tem nenhum instrumento para coibir isso do ponto de vista ético e moral dentro do processo. É isso que nós precisamos rever. Muito obrigado.